Oi, pessoal, beleza? Bom, a única coisa que. Uma das coisas que é muito chato é parentes não, vamos dizer assim, é pessoas desconhecidas. Quer dizer, parentes também é chato, mas o assunto aqui é outro. Pessoas desconhecidas achar que tem liberdade, sabe, pra falar as coisas pra você, sendo que você nem deu liberdade pra falar. E outra coisa, fica a pessoa. E também tem outra coisa, pessoa. Eu tô dando exemplos aqui, mas o assunto é outro. Eu me confundi, na verdade, peço perdão a vocês. Pessoas conhecidas que ficam te alugando, sabe? Fica, às vezes você tem que ir pra casa, fazer almoço, fazer alguma atividade de casa, aí a pessoa vai lá e fica te alugando e fala, e fala. O mínimo que você tem que fazer é deixar ficar falando sozinho. Sair, né? Deixar ficar falando sozinho. Mas isso é falta de educação, né? Ou você pode falar que não tá afim, porque eu não sei como tem pessoas que gostam de ficar conversando e às vezes essas pessoas nem trabalham e ficam querendo te alugar. Sabe? Muito chato isso. As pessoas ficam escondendo que elas não querem conversar com o inconveniente, em vez de falar assim: olha, eu não posso ficar conversando muito não, porque eu tenho mais coisa para fazer. Tenho que lavar a louça, lavar a roupa, fazer almoço. Fala com educação, a pessoa não vai achar ruim se você falar com educação. Mas tem gente que fica com medo. E daí se a pessoa achar ruim? Não vai mudar nada na tua vida. Às vezes você nem fala. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Às vezes fala de uma coisa que nem é da conta da pessoa, a pessoa fica falando. E essas pessoas que... A maioria dessas pessoas que fica falando, não tem nem serviço. Não tem nem serviço. É por isso que fica falando a todo instante, te alugando. E ficam te alugando, achando que você tem o tempo, todo o tempo do mundo, que você é obrigado a escutar, sabe? Essas pessoas são muito chatas. Pra que ficar alugando o outro?
Alugar, pra quem não sabe, é ficar falando o dia inteiro. É o dia inteiro. Pra quê? Você tem que... A maioria das pessoas, não são todas, mas a maioria das pessoas que a gente conhece, que gosta de ficar nessa prosa o dia inteiro, não tem serviço, não tem um trabalho. E acham que só porque a outra pessoa também não trabalha, a pessoa que não tem um serviço, mas pelo menos não fica alugando os outros. Acha que só porque também não trabalha tem que obrigar a ficar ouvindo. Então, isso é uma das coisas que me irrita. E quando você não quer conversar com uma pessoa, é só você falar que não quer falar. Olha, fala assim, por exemplo, olha, hoje eu não tô disponível. Que tal a gente conversar mais tarde? Isso não é nada demais. Mas não, você prefere, enquanto você não mandar a real para essa pessoa, ela não vai parar de ficar falando. Porque ninguém é obrigado a ouvir uma pessoa tagarelando o dia inteiro na nossa cabeça. Por quê? Qual o motivo de você querer ficar tomando conta do tempo da pessoa? As pessoas não têm todo o tempo do mundo, não. Sabe? Ou você pode falar: eu não gosto de conversar com você, não quero conversar com você, não me leve a mal, você fala demais, e pronto, vaza. Eu não gosto assim de pessoas que comem o seu tempo, querem conversar, gostam de conversar. Se elas tivessem um pouco de noção, elas ao menos conversariam menos. Uma coisa é você conversar várias horas com um amigo de anos. Uma coisa é você conversar com um amigo de anos, né? Outra coisa bem diferente é você encontrar um desconhecido. Um conhecido, quer dizer, chato, e que fica te alugando o tempo todo. Quer conversar, marca um lugar, né? Não precisa ficar enchendo o saco, né? Com blá blá blá, blá blá blá. É muito chato ter que conviver com gente assim. E aí assim estou as minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Se inscrevam, deixa um joinha e ative o sininho, tá? E tem gente que é inconveniente mesmo. Deviam de ter, sabe aqueles bonequinhos que a gente dá corda? Antigamente, eu acho que não fabricam mais. A gente dava a corda, aí eu acho que falava, né? Eu não sei, eu não sou dessa época. Então ele se mexia, falava e tudo. Então, de pessoas chatas desse jeito, que gostam de ficar alugando os outros, falando sem parar,
deviam de ter aquela chave atrás, aqui nas costas, e falasse só quando ligasse, desse a corda, que fala, né? Mas e aí fala, e vai atrasando o nosso tempo. Em vez da pessoa falar, da boba da pessoa falar que não quer conversar, fica conversando. Mas eu entendo que é por educação, não é porque é amiguinho da pessoa, não. Tchau, tchau. E gostam de ficar alugando e falam. Às vezes a gente precisa ir num lugar, encontra a pessoa chata, aí ela continua falando e fala, e atrasa o tempo. Não tem com quem conversar. Conversa pelo celular, né? Porque conversar pelo celular deve ser muito menos chato de que conversar com aquela pessoa ao vivo. Mas com outra pessoa, né? Não com uma pessoa que você encontrou. Você costuma ficar alugando. E o pior é que pessoas assim acham que estão certas. Vai falar pra ver. Acha ruim. Sendo que estão completamente erradas. Pra que ficar tomando o tempo de outra pessoa? Arruma uma coisa pra fazer. Tem que arrumar uma coisa pra fazer. Porque senão você vai ficar vai ficar a vida toda alugando uma pessoa. E se não tem trabalho, aí fala assim: ah, agora eu já tô de idade, não vão me chamar mais. Não tô de idade, mas tô com uma idade avançada. Eu tô falando a pessoa que fica alugando e que não tem serviço, que fala assim: mas quem mandou você não trabalhar quando você era jovem? Ah, porque meu marido trabalhava. E se seu marido não pagasse o INSS? Você ia ter que trabalhar, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que que no caso dessas pessoas que ficam alugando os outros, é preguiça, porque quer ficar o dia inteiro falando, matracando. Eu não gosto dessas pessoas. Quer dizer, eu não gosto das ações delas. Mas se fossem umas pessoas agradáveis, até que dava para aguentar. Mas a maioria é tudo desagradável. Isso incomoda muito. Se fosse o contrário, a pessoa não ia gostar. E ainda ia te jogar na cara que não gostou. Pessoas assim são tão hipócritas que eu nem dá para resumir aqui. E se a pessoa tem um serviço assim, essas pessoas que gostam de tomar o seu tempo, o que elas fazem? Elas vão te pedir favores
quer dizer, não é pedir favores assim, vão te ficar, vamos dizer assim, quer dizer, elas vão conversar pelo celular. A pessoa não tem costume, sabe? Quer dizer, tem costume, em vez de te encontrar na rua pra tagarelar, vai te ligar e te deixar a maior parte do tempo na linha, sabe? Vai conversar por você por telefone. Aí fala, você atrasa seu almoço, atrasa a janta. Aí você tem que mandar real, falar assim: querida, você não me leve a mal não, mas você fala demais. Eu até já atrasei as minhas coisas aqui, uai, te, pra te dar atenção. Não precisa você xingar a pessoa, eu longe disso. Você tem que conversar, porque nada que uma boa conversa não resolva. E deixando aqui bem claro, pessoas que o problema não é falar. O problema é quando a pessoa tem outro compromisso, aí a prosa estrova, atrapalha. Aqui, e eu aqui não tô. Eu sempre tenho que deixar bem claro aqui nos posts que eu não tô xingando, sabe? Não tô ofendendo, nem difamando, nem caluniando. Eu só tô criticando as ações. Eu nem tô falando bem, nem tô falando mal. É isso que vocês têm que entender. Antes que alguém faça fofoca, eu tô aqui deixando bem claro. E eu acho assim que, continuando, prosseguindo, melhor dizendo, que a pessoa, quando ela não te para na rua pra conversar, às vezes ela trabalha demais, aí ela te liga por telefone e fica falando. E imagina que ela liga bem na hora do almoço ou janta. E atrasa o seu almoço e atrasa a sua janta. Às vezes você não tem coragem de falar para aquela pessoa, ainda mais se for sua parente ou seu parente, que aquilo tá incomodando. Tem pessoas que preferem deixar pra lá do que falarem a verdade. Porque é muito melhor você falar a verdade do que esconder ela. Quando a pessoa tá incomodando, ela tem que saber que tá incomodando. Não pode continuar assim, porque você tem que dar um ponto final nisso, não basta. Porque se a pessoa vê que você não tá dando um basta nenhum, ela vai continuar com essa mania idiota de ficar te alugando. Vai continuar te alugando até cansar. Se você não dá um basta, vai continuar. Tem que dar um basta nisso. E não tem que ter pena nem dó, porque se tiver, tem que agir educadamente. Porque se tiver com pena ou dó, a pessoa nunca vai aprender e vai continuar. Pra que você não dá um basta nisso?
Eu até entendo você não falar nada, com medo da pessoa achar ruim, com medo de dar briga, da confusão. Ou às vezes é seu parente, você fala e fica ruim, tem medo de ficar ruim. Eu entendo isso, só que tem que achar uma maneira educada de falar. Não precisa xingar, é só você falar. Qual é a educação que você recebeu? Porque eu sei que você deve ser educado. Sei lá, porque eu não conheço você, né? Mas todos têm um lado, devem ter um lado bem educado e o outro lado mal educado, né? Porque ninguém é uma coisa só. Ainda mais se for seu parente, você tem medo de falar e o parente não gostar. Tem certas coisas que é melhor deixar pra lá mesmo, para evitar briga e confusão. Mas se você conversar educadamente, quem sabe seu parente entenda que tá sendo inconveniente e que não quer que ele se te alugue novamente. Porque tem parente folgado. Tem pessoa conhecida folgada também.